pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar de informações importantes envolvendo Maracanã. Pois é, a dupla Fla-Flu está muito próximo de conseguir a gestão do Maracanã novamente pelos próximos 30 anos. Já a gente vai falar sobre isso. Tem também informações de uma possível proposta para Arrascaeta deixar o Flamengo e ir para o futebol mexicano, da onde essa proposta, já a gente vai falar. Tem isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, lembrando da nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para você fazer a sua fezinha, a sua aposta e garantir aquela grana extra. E o melhor, você não vai ter nenhum trabalho de digitar o código promocional, que é o código VENE. O link está aí na descrição, é só clicar, você vai direto para a página. Também não deixe de se inscrever, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Se quiser colaborar de maneira financeira, o Pix está aí na descrição também. Galera, é o seguinte, o Flamengo e o Fluminense estão muito próximos de conseguirem aí a proposta de concessão no Maracanã novamente para continuar gerindo o Maracanã. Ontem saiu aí as propostas técnicas saíram, na verdade, e as propostas da dupla Fla-Flu foi o seguinte, a proposta foi o seguinte: 77 jogos durante a temporada da dupla Fla-Flu, no Maracanãzinho 54 jogos do Flamengo e 9 jogos do Fluminense. O Vasco e a W Torre, empresa que estava junto com o Vasco tentando adquirir essa gestão no Maracanã, a proposta foi o seguinte: 74 jogos no total, sendo 35 do Santos, 34 do Vasco e 5 do Brusque. Como assim? E no Maracanãzinho, 12 jogos do futsal do Vasco. Gente, olha só, com todo respeito, Vasco, W Torres, mas não dá para você sonhar em vencer essa concessão oferecendo 35 jogos do Santos. Mais jogo do Santos no Maracanã do que do próprio Vasco. Tudo bem, o Santos vai ficar sem a Vila Belmiro, mas ele não faz o menor sentido. E a dupla Fla-Flu é aqui do Rio de Janeiro. O Maracanã é do Rio de Janeiro. Tanto é que lá você precisa atingir alguns critérios, aí você vai ganhando pontuação, e a dupla Fla-Flu já tem uma pontuação maior internamente no Flamengo e também no Fluminense. Eles já até comemoram isso, essa causa ganha, digamos assim, em cima do Vasco, porque o Vasco de fato estava tentando pegar essa gestão do Maracanã, e o Flamengo precisa ter o Maracanã enquanto decide e define essa situação envolvendo o estádio próprio. O Flamengo quer tirar do papel a construção do estádio próprio, mas enquanto não tira do papel, precisa ter onde jogar, e onde jogar é no próprio Maracanã. Vene, o Vasco nunca mais vai poder jogar lá se o Flamengo e o Fluminense adquirirem a concessão novamente, a gestão do Maracanã novamente. Vai poder, mas vai ser sempre aquele trâmite de ir à justiça. Enfim, é um caso que a gente já conhece muito bem, já deu muito pano para manga e com certeza vai dar muito pano para manga nos próximos anos, porque o Vasco eventualmente vai querer jogar no Maracanã, alegando que o estádio é de todos. Óbvio, vai querer jogar eventualmente naqueles jogos que sabe que o Vasco vai conseguir lotar o Maracanã, porque quando o Vasco foi convidado para gerir o Maracanã, na ocasião não quis. Aí Flamengo, Fluminense penaram pra caramba, gastaram um monte de dinheiro e gastam um monte de dinheiro para poder administrar o Maracanã. Tudo bem, questão do gramado, o gramado é horrível. Só que assim, não é justo a todo momento um time chegar e querer jogar ali, atrapalhar o gramado, atrapalhar a gestão do estádio, atrapalhar, no caso, a dupla Fla-Flu. Mas fica aí que em breve Flamengo e Fluminense vão conseguir renovar essa gestão do Maracanã e vão ficar sendo donos, entre aspas, do estádio nos próximos anos. Dando continuidade aqui, Flamengo hoje, como vocês sabem, a gente já havia divulgado, Flamengo hoje lançou junto com a Adidas a nova camisa 2, tá? Que será estreada pelos jogadores aí no próximo domingo, na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense fora de casa. Perfeito, acho que o cenário é perfeito, diante de um rubro-negro que vai jogar em casa. Flamengo fora de casa contra rubro-negro atua de branco, vai estrear a nova camisa 2 contra o Atlético Goianiense. E os modelos foram os jogadores Pedro, Pulgar, Cebolinha. Esses 3 atletas foram
Muita gente me perguntou se Gabigol não foi modelo por conta da situação jurídica dele. Vou ser bem sincero, gente, não sei. Não sei, simplesmente o Gabigol não apareceu, esses 3 atletas apareceram. E daqui a pouco, o Flamengo encara o Palestino no Maracanã, jogo de casa cheia, mais 50 mil pessoas estarão no Maracanã com certeza. Jogo para o Flamengo golear, não tem resenha, não tem esse papo de que tem que ter o discurso de respeitar o adversário. Beleza, isso aí a gente deixa para os jogadores, para o Tite, eles não podem falar desse jeito, por ter um respeito ao adversário, mas a gente pode. O Flamengo tem a obrigação de não só vencer, mas convencer e golear, porque saldo de gols será extremamente importante para o Flamengo nessa fase de grupos. O Flamengo tem que passar em primeiro desse grupo, não pode pensar em não passar em primeiro. Vai pegar o Bolívar, que é um time extremamente arrumado, e para quem acha que o Bolívar será um adversário fraco dentro do Maracanã, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Calma, e lá na altitude a gente sabe muito bem que será um adversário muito difícil de enfrentar. Então o Flamengo tem que fazer um placar elástico, até porque o próprio Bolívar venceu o Palestino na primeira rodada, atuando lá no Chile por 4-0. Então, teoricamente, o Flamengo tem que fazer pelo menos 4-0, por conta do saldo de gols. E uma informação aí, o GE subiu essa matéria. O rubro-negro pode alcançar um número impressionante. O time que já é recordista em jogos consecutivos, fazendo gols no torneio da Libertadores, se marcar contra o chileno, chegará a 30 partidas seguidas, estufando a rede pelo torneio continental. A escrita começou lá em 2021 com um gol de Michael na Argentina, contra o Defensa e Justiça, quando o time ainda era comandado por Renato Gaúcho. Iniciou a caminhada do mata-mata até a única final da Libertadores que perdeu contra o Palmeiras. De lá para cá, o Flamengo marcou em todos os jogos que disputou pela competição continental. Ao todo foram 29 partidas consecutivas, 66 gols feitos, uma média superior a 2,27 por duelo nesse período, que teve apenas 3 derrotas. E o Pedro foi o maior artilheiro aí, fazendo 19 gols durante esse período. E outra curiosidade envolvendo o Palestino, o Vinícius Júnior, cria da categoria de base, craque, seleção brasileira e Real Madrid, ele fez o primeiro gol dele como jogador profissional em 2017, com a camisa do Flamengo, obviamente, contra o Palestino, lá na Ilha do Urubu. Eu estava lá, eu vi isso, in loco, e de fato fica essa curiosidade aí. Enfim, eu acho, repito, galera, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Palestino e com placar elástico. Para esse jogo, terá a estreia de Léo Ortiz na zaga, é o time que a gente trouxe ontem, Rossi no gol, Varela na lateral direita, aí tem Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Nico de la Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o time do Flamengo para encarar o Palestino. Força máxima, né? Porque o Fabrício Bruno tá ficando no banco. Assim, beleza, tem o desgaste físico, mas ele tem condições, ele teria condições de jogo se o Tite quisesse. Mas aí o Tite quer promover a estreia do Léo Ortiz contra o Palestino no Maracanã. Eu acho que é uma forma de também deixar o caminho mais fácil para o Léo Ortiz, porque se ele estreia contra o Atlético Goianiense fora de casa, seria uma estreia mais complicada para ele. O Atlético Goianiense hoje é um time melhor que o Palestino, ainda mais jogando dentro do seu território. Então, inclusive o Atlético, fica aqui os parabéns para a gestão do Atlético Goianiense, do Adson Batista, conseguiu pela primeira vez na história o tri do Campeonato Goiano. Jair Ventura é o treinador. Então não é um adversário mais fácil que o Palestino, para quem acha isso, muito pelo contrário. Talvez por conta disso o Tite tenha optado por Léo Ortiz estrear hoje. Para finalizar nosso vídeo, o site O Globo, matéria assinada por Diogo Dantas, diz o seguinte: Cruz Azul do México sinaliza com bolada no meio do ano para tirar a Arrascaeta do Flamengo. A multa do meio uruguai gira em torno de 50 milhões de euros, mais de 260 milhões de reais, mas o clube mexicano acena com uma proposta entre 15 e 20 milhões de euros, 82 a 108 milhões de reais. O interesse do Cruz Azul já é do conhecimento do staff do Arrascaeta e também do Flamengo, mas as partes ainda não tratam o tema de forma oficial, já que a diretoria rubro-negra não tem interesse em vender. Gente, posso ser bem sincero? Beleza, é uma bolada, legal, mas não é para vender, né? O Flamengo não é um clube que precisa de dinheiro. Beleza, aí você vende o Arrascaeta por esse valor aqui, 20 milhões de euros, supondo. Quem me garante que o próximo jogador que o Flamengo contratar por 20 milhões de euros vai render o que o Arrascaeta consegue render hoje? Já adaptado, ídolo, capitão.
eu não venderia. O Arrascaeta ainda tem muitos anos aí pela frente para poder jogar o seu futebol com a camisa do Flamengo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês venderiam ou não? Podem comentar à vontade aí. Tamo junto. Um beijo para vocês. Forte abraço. Fui!